Olá, pessoal do SPIN, sétimos anos, tudo bem? Professor Estilassi. Seguinte, essa aula aqui a gente já teve com alguns alunos que participaram, mas eu vou refazer essa aula porque eu vou disponibilizar no YouTube e aí todo mundo vai ter acesso à atividade e à correção das atividades que eu passei, né? A leitura do texto. Eu vou inclusive aproveitar e mostrar para vocês como é que se faz uma leitura de um texto para depois poder resolver com mais facilidade as questões que tem no livro ou que eu passei aqui no material. Mas o importante é que agora, com a aula no YouTube, né, por uma questão de segurança, para proteger principalmente vocês de qualquer interrupção, né, eu vou gravar no YouTube e vocês vão poder assistir com mais segurança em casa, assistir quantas vezes quiser, quando quiser. Inclusive, você pode, se você não entendeu uma explicação, você volta um pouquinho o vídeo para poder ver tudo, para facilitar a vida de vocês aí e também de quem ainda não assistiu essa aula. Tudo bem? Então, ó, lembrando uma coisa importante, as atividades vocês fazem no caderno, vocês colocam no GSA ou me manda por esse e-mail aqui, ou esse da prefeitura, tá? Esse é da prefeitura e esse é um pessoal que eu uso desde o ano passado. Então, vamos lá. Essa aqui foi a primeira atividade que eu enviei, falando sobre substâncias puras e misturas, né? Então nós temos aqui, vamos ler o texto junto com vocês. Todas as rochas retratadas nessa imagem em cima aí, elas, isso falando, desculpa, o assunto é substâncias puras e misturas. Então todas essas rochas que estão retratadas nessa imagem, elas se formaram de uma maneira semelhante. Elas são o resultado do resfriamento do magma, que é uma palavra que tem origem grega que significa pasta. Então, é uma massa de rochas parcialmente ou totalmente fundida. Fundida está ligada à fusão, né? Que sólido vira líquido, no caso aí é uma pasta. E ela se situa abaixo da superfície da Terra, mais ou menos aos 15 quilômetros abaixo da superfície. Então, a temperatura média do magma pode variar de 700 graus Celsius até mais de 1.200. Só que essa pasta, né, quando ela atinge a superfície da Terra, esse magma ele passa a receber o nome de lava. Então, observando cada uma dessas rochas, você diria que elas são formadas por apenas um componente? Um aspecto delas fez você chegar a essa conclusão? Então, só para saber, a lava é o magma, sai do vulcão e aí vira lava, e depois que esfria, vira pedra. Por isso que fala que essas pedras aí, essas rochas são de origem vulcânica, porque ela veio lá do fundo da Terra, o magma, e a hora que entrou em contato com o ar e a temperatura baixou, com o tempo a lava solidifica e aí viram rochas, tá? Então vamos entender como é que funciona isso. Vamos ver aqui os materiais que nós temos na natureza, né? Os materiais existentes na natureza, eles apresentam-se como substâncias puras ou mistura. A maioria a gente sabe que é mistura. Por quê? Porque as substâncias puras, elas são muito raras na natureza, né? E ela tem um único tipo de partícula. E os materiais são formados por substâncias puras, eles apresentam propriedades específicas, né? Como dureza, solubilidade, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. São características próprias que cada substância tem. O diamante e o ouro, né, são exemplos de substâncias puras que elas podem ser encontradas na natureza. Como foi dito ali em cima, a substância pura ela é rara. Por isso que o ouro e o diamante têm o preço que tem, né? São substâncias puras com um valor muito grande. Agora, as misturas, essa são a maioria dos compostos, né? São materiais que são compostos de duas ou mais substâncias. As joias de ouro, por exemplo, se elas fossem de ouro puro, né, uma substância pura, elas iam se desgastar muito rápido, já que o ouro ele não tem um alto grau de dureza.
Então, para uma aliança como você tem aqui, 2 alianças de casamento, para que essa aliança tivesse uma dureza maior, há uma mistura de prata e cobre no ouro, o que torna as joias mais resistentes. Então você nunca vai ter ouro puro numa joia, porque ela tem uma mistura de prata e cobre para dar dureza. Senão, esse aqui é um ouro, uma substância pura, tá vendo? Então aqui ela é quebradiça, ela não tem muita dureza. É acrescentado o cobre e a prata para dar essa dureza, certo? Uma característica que é interessante nas misturas é que cada um dos componentes que tornam, né, que formam essa mistura, eles continuam com as mesmas propriedades específicas que eles tinham antes de serem mistura. Então, no caso do ouro, né, das joias de ouro, cada um dos 3 componentes, né, o ouro, a prata e o cobre, tem as suas propriedades específicas e, por isso, podem novamente ser separadas. Isso é uma característica bem interessante. A água que a gente consome, né, para beber ou cozinhar os alimentos também é uma mistura. Nela são encontrados vários sais minerais, né? Tanto é que quando você compra uma garrafinha d'água, você olha lá atrás, diz todos os minerais que estão presentes ali naquela água. Tá? Então, a areia também é uma mistura de diversos componentes. Então, água, areia são misturas. Agora, se a gente misturar em um copo água e areia, a gente vai ter uma mistura com uma característica diferente da observada para as alianças, que é porque nesse caso é possível observar a água e a areia em regiões distintas do copo, ou seja, regiões diferentes, de forma mais parecida com o que ocorre com os pedaços da rocha lá na fotografia do início do capítulo. Você consegue ver misturas, né, coisas diferentes em cada rocha aqui, e aí você pode dizer que ela não é uma substância pura, é uma mistura. Então, a partir disso, né, considerando inclusive o aspecto visual, as misturas elas podem ser classificadas de 2 maneiras: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Vamos entender isso. Começando pelas homogêneas. Primeiro, gente, a palavra homogênea, homo é de igual, tá? Misturas homogêneas são aquelas que se apresentam uma só fase, ou seja, ela tem um aspecto uniforme, único, você não percebe que tem substâncias misturadas nela. Aí depois tem um exemplo aí, depois você mistura um pouco de sal em um copo com água. Então nós temos aqui o sal e a água. Quando você mistura os dois, ó, o sal foi colocado aqui dentro. Você não consegue diferenciar o sal que está na água. Então a mistura ela fica completamente uniforme, um aspecto uniforme, igual. Então, portanto, a gente está diante de uma mistura homogênea, certo? E uma coisa interessante aqui, ó, as misturas homogêneas elas também são conhecidas como soluções. Nas soluções há um soluto e um solvente, é como a gente tem aqui. Ó, soluto é o componente que foi dissolvido. Esse componente ele se apresenta em menor quantidade na mistura. No exemplo da solução de água e sal, que a gente tem ali, uma solução homogênea, o soluto é quem? É o sal. Se o sal é o soluto, quem vai ser o solvente? A água. Então, o solvente é o componente que dissolve o soluto. Então, esse componente se encontra em maior quantidade na solução, como nós vimos é a água. Então, quando eu pego o soluto e coloco dentro da água e misturo, eu vou ter uma solução, que é uma mistura homogênea. Existe também soluções no estado sólido, no líquido e gasoso. Né? No caso aqui, a gente está vendo o do líquido. O bronze também, que é um material muito utilizado para produzir panela, ela é uma solução sólida. O vinagre que você tem em casa, né, é um exemplo de solução líquida. E o ar que a gente respira é um exemplo de solução gasosa, certo? E aqui, só por curiosidade, né, a panela ela é feita com um material chamado bronze, né, que a gente já viu, e uma solução sólida que tem o quê? Mistura de cobre
e estanho também como componentes. O ar que a gente respira é uma mistura de vários gases, entre eles o gás oxigênio, que a gente respira, e é também encontrado como soluto na água. O oxigênio está dissolvido na água, como os peixes respiram esse oxigênio na água. Agora, o outro tipo de mistura é a mistura heterogênea. As misturas heterogêneas são as. Bom, é diferente. Hétero é diferente. Então, misturas heterogêneas são aquelas que eu consigo diferenciar mais de uma fase dentro do recipiente ali. Né? As misturas heterogêneas são aquelas que têm um aspecto que não é uniforme, em que a gente pode distinguir as suas partes, ou como a gente já viu o nome, fases. Então, nós temos uma fotografia aí, por exemplo, observa um trecho do mar em que houve derramamento de petróleo que estava dentro de uma embarcação. Então, você consegue ver o petróleo, o que é petróleo e o que é água, pois essas substâncias elas apresentam brilho, cor e textura diferentes entre si e vão formar-se uma mistura heterogênea, né? Que elas não se misturam, você consegue diferenciar o que é água, o que é óleo. Então, para entender o que ocorre no mar aí com a água e o petróleo nessa figura aí acima, a gente pode ver aqui embaixo também um copo de água com óleo. O óleo e a água formam uma mistura heterogênea, na qual o óleo fica sobre a água, pois ele apresenta uma menor densidade. Em grande escala, no mar, né, que é o que a gente está vendo na foto, o petróleo vai formar uma película sobre a água, impedindo que a luz acende a regiões que habitualmente são iluminadas, tá? Alcance, desculpa, né? Impedindo que a luz alcance regiões que habitualmente são iluminadas, porque forma uma camada de óleo ali, de petróleo em cima, por causa da densidade do óleo, que é menor, então fica na superfície, flutua. Então, isso vai trazer prejuízos para os seres vivos que dependem dessa luz para produzir seu próprio alimento, como as algas, por exemplo. O petróleo também ele provoca intoxicação nos seres vivos marinhos, como nos peixes, águas-vivas, tartarugas e também organismos que circulam pelo ambiente marinho, como as aves marinhas. Né? Então ocorre toda uma contaminação. Aqui um exemplo, né, do mistura heterogênea. Outro exemplo, a água e a areia também formam essa mistura heterogênea, como nós vimos. Então, adicionando um pouco de areia a um copo de água, a gente tem uma mistura com dois componentes, a água e a areia, né, que fica depositada lá no fundo do copo. Se a gente misturar também diferentes tipos de grãos, de feijão, grão de milho, grão de bico, de arroz, teremos uma mistura heterogênea também, porque você consegue diferenciar, tá, os diferentes tipos de grãos aqui. E há misturas também, como a maionese, o leite, a gelatina e as tintas, que elas parecem ser homogêneas. No entanto, quando a gente pega e olha esse material no microscópio adequado, né, que amplia essa imagem, como a gente está vendo aqui, nós temos um pote de maionese e aí uma gotinha que foi ampliada. Então, com esse microscópio, a gente consegue distinguir os diferentes componentes que formam essa mistura. Então, esse tipo de mistura que a gente só pode identificar como heterogênea com auxílio de um microscópio é o que a gente chama de coloide, certo? Gente, é isso, é essa introdução, essa foi a primeira atividade, né, a primeira aula que nós vimos, lendo esse material com tranquilidade para poder responder. Agora eu vou dar um tempinho para quem não fez ainda, eu vou dar uma pausa. Você faz a atividade, você clica no pause aí, você faz as atividades, aí depois eu volto para corrigir, tá? Até daqui a pouco. Muito bem, já voltaram aí, fizeram a atividade, agora vamos responder. Depois de ter mais atividades, vocês podem fazer isso depois de novo, né? Então vamos lá. Ó, primeira coisa, hein, gente? Leitura. Leitura fundamental para poder entender o que o exercício está pedindo. E ó, aqui não é para não escrever, só para lembrar. Faça as atividades no caderno, tá? Então vamos. Essa primeira atividade ela fala o seguinte: algumas regiões brasileiras
é comum pintar a casa com uma mistura de cal e água. Então, essa prática a gente chama de caiação. E na produção dessa mistura, adiciona-se um recipiente com água e um pouco de cal. A mistura, que tem um aspecto bem leitoso, ela precisa ficar sempre sendo agitada, pois senão parte da cal se deposita no fundo do recipiente. Então ele pede assim, classifique a mistura de água e cal em homogênea ou heterogênea e justifique sua resposta. Justifique sua resposta é falar por que você decidiu, por que você disse que ela é homogênea ou heterogênea. No caso aqui, a gente já sabe, né? Ela é uma mistura heterogênea. E por quê? Porque quando você tem que ficar misturando constantemente ela para não depositar no fundo, então ela não vai ficar com aspecto homogêneo. Se você parar de misturar, ela vai depositar no fundo e você vai ter então duas fases. A água, mesmo que esteja branca em função da mistura, né, mas a maioria da parte da cal vai ficar no fundo do recipiente, tá? Então é isso. Segunda atividade. Observe as misturas a seguir e indique quantas fases é possível distinguir em cada uma delas. Então vamos lá. Aqui A. Aqui eu só consigo ver uma fase. Se tiver sal aqui, está misturado, então ela está homogênea. Uma fase. Aqui eu tenho o quê? Duas. Eu tenho água e essas bolinhas estão representando uma fase sólida, tá? Aqui eu vou fazer o último que é mais fácil, para depois entender o C, o D aqui. 3, ó, eu tenho uma camada verde, uma fase, né? Uma fase verde, uma fase azul claro e uma fase azul escuro. Então, 3 fases líquidas aqui. E aqui eu também tenho 3 fases líquidas, só que são 4 fases, porque eu tenho sólido aqui, uma fase sólida, tá? Então, é assim que a gente consegue fazer essa visualização, tá bom? Próxima atividade. Deixa eu mudar a folha aqui, peraí. Então, vamos lá. Ó, eu vou começar aqui a atividade 3, aqui está 5, mas eu vou descendo, depois a gente volta aqui para a atividade 3. Vou aproximar mais um pouco aqui para facilitar. Opa, aí tem que ler o texto, né? Então, ó, observe o rótulo de uma garrafa, tá? Observe o rótulo de uma garrafa de água mineral. Então, esse aqui é um rótulo que eles fizeram uma tabela aqui com os valores que tem numa tabela de uma água mineral, né? Então, a composição química dela, quantos miligramas tem por litro dessa água. Então, mostra que tem bicarbonato, sulfato, cloreto, cálcio, magnésio, sódio, potássio e silício. E cada um aqui nos componentes. Pô, professor, tem tudo isso numa água? Pode ter sim, tá? Aí ele pergunta, entre os componentes listados no rótulo, identifica aquele que se apresenta em maior quantidade. É fácil, né? Dos elementos aí, né? Das substâncias. Qual é que tem mais quantidade dentro de uma garrafa d'água? Claro que são os bicarbonatos, que tem 208 miligramas para cada litro dessa água. E aí ele pergunta, podemos dizer que a água mineral com gás é uma substância pura ou uma mistura? O que vocês acham? Só o fato de ver que tem tudo isso aqui na água, a gente já sabe que ela é uma mistura. Tudo certo, não é uma substância pura. Vamos para a próxima atividade aqui. Então ele fala, observe a figura abaixo e responda as questões. Ele tem aqui o recipiente A, aqui tem uma visão microscópica do que tem aqui. Aqui também uma visão microscópica disso aqui, que ele não fala o nome, é a substância A, a substância B e a C, né, que aí vai ser o encontro dos dois. Aí ele pergunta, sabendo que as esferas representam as partículas que constituem determinados materiais, associe as letras A, B e C a uma substância pura ou mistura. Bom, aqui, como a gente está olhando até a nível microscópico, a gente está vendo que é formado por uma coisa só. Então, nesse caso aqui, é uma substância pura, assim como também isso aqui, tá vendo? Não tem mais nada aqui, é só
um tipo de substância, então também é substância pura. Agora, quando eu coloco, né, porque aqui isso aqui é a mistura dos dois, esse colocado aqui. Então aqui nós temos uma, uma mistura. Tudo bem? Deu para entender isso? Vamos lá para a B. Opa, diminuiu um pouquinho. Aí ele pede, eu quero que vocês vejam os dois. Ó. Identifique a representação que corresponde a um solvente, a que corresponde a um soluto e a que corresponde a uma solução. Então, aqui no caso, nós temos que solução. Lembra? Solução é o quê? É quando você mistura os dois. E onde eu tenho os dois misturados? Inclusive, eu tendo uma visão microscópica. Está aqui. O C, né? O C é a solução. Quem é o soluto? O A ou o B? Aí, quem respondeu B acertou. E claro que sobrou o A, que é o solvente. Tudo bem? Lembrando que você pode pesquisar o que atividades que eu passei para vocês, tá? Deixa eu ir lá em cima agora, peraí. Bom, continuando agora, atividade 5. Ele pede para você identificar entre as fotografias a seguir aquelas que são misturas homogêneas e que são misturas heterogêneas. Então não é difícil não. Vamos ver o item A. É uma caixa de brinquedo. Claramente você vê que tem vários brinquedos diferentes. Se tem brinquedos diferentes, hétero, lembra? Mistura heterogênea. Água mineral. Água mineral. Apesar da gente não ver, a gente viu, né, por aqui, ou no rótulo, você sabe que tem várias substâncias aqui. Mas, no caso, ela é homogênea, porque eu não consigo visualizar essa diferença. Tá? Então, ela é uma mistura homogênea. O suco de groselha, não sei se vocês conhecem groselha, eu tomava groselha com leite, que era uma delícia, mas era um trem doce pra caramba, por isso que era bom, né? Então, suco de groselha também eu não consigo diferenciar, tá? É tudo essas cores diferentes aqui, porque tem uma letra em cima, até, mas é tudo roxo aqui, tá? Tudo vermelho, na verdade. Então, a groselha aqui também é uma mistura homogênea, igual. Agora, o granito, você consegue perceber que tem diferentes tons escuros, claros, mais escuros, menos claros, entendeu? Então, isso é um granito, e ele, então, é uma mistura heterogênea, tá? Porque eu consigo diferenciar as fases. E, por último, que a gente viu lá, né, falando sobre coloide, né? O coloide ele pode ser confundido com uma mistura homogênea, mas visto ao microscópio fica evidente que se trata de uma mistura heterogênea. Então, que característica pode ser observada ao microscópio que justifique a classificação do coloide em uma mistura heterogênea? Qual que é a definição da mistura heterogênea? Que inclusive é a resposta, vamos responder a B, que a gente já responde também a A. Aí ele pede para no caderno você explicar o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. Lembra, mistura homogênea, homo, igual, é uma fase só. Eu não consigo diferenciar ali as substâncias, como é o caso que nós vimos lá em cima, da água mineral e do suco de groselha. Tá? Agora, a mistura heterogênea, eu consigo diferenciar as fases. É a água com óleo, é a água com areia, eu consigo ver, né, é aquele petróleo em cima do mar, eu consigo diferenciar as fases. Lembrando que hétero é diferente, então se tem duas fases diferentes é hétero, se tem uma fase só eu não consigo ver outra, é homogênea. Então, quando ele pergunta que característica pode ser observado ao microscópio que justifica a classificação do coloide em mistura heterogênea, é justamente isso, eu consigo diferenciar que tem duas fases diferentes, certo? Era isso, gente. Então, fica aqui a atividade para vocês, volta, assiste, revê, volta um pouquinho, eu não entendi essa parte, volta um pouquinho para entender a atividade que eu corrigi com vocês, ou para entender melhor a explicação lá do texto, tá bom? É isso, gente. Um abraço e até a próxima aula.